E tem novidade em Brasília sobre um dos desdobramentos da Operação Lava Jato, a investigação de agentes da Polícia do Senado pela Polícia Federal. Os integrantes da Polícia Legislativa foram presos, suspeitos de estarem atrapalhando a Lava Jato em favor de políticos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, falou com a imprensa sobre esse assunto agora há pouco. E ele adotou um tom forte, disse que a ação da Polícia Federal tinha que ter sido autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e que vai recorrer à Corte contra a ação da Polícia Federal. A Fernanda Galvão acompanhou. Oi, Fernanda. O que mais que ele disse? Oi, Leila, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, foi a primeira vez que o presidente do Senado, Renan Calheiros, falou depois dessa operação de sexta-feira. Na sexta, ele já tinha soltado nota defendendo o trabalho da Polícia Legislativa e acaba de conceder aí uma entrevista coletiva à imprensa num tom bastante exaltado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que prudência é uma virtude que falta, que está faltando no Brasil e que Meltes, que é o nome da operação, também significa prudência. Disse que democracia não significa passividade diante de abusos cometidos e não é pelo fato dele também ser investigado na Operação Lava Jato que ele vai se calar e vai deixar que isso aconteça. Disse que essas varreduras que são feitas pela Polícia Legislativa são rotina, trouxe uma lista com os pedidos feitos pelos senadores para que fossem feitas varreduras nas suas casas, particulares também. Diz que foram 17 varreduras entre 2013 e 2016 e que é fantasia, devaneio falar que essas varreduras são feitas para atrapalhar a Operação Lava Jato. Ele chamou o juiz de primeira instância que autorizou a operação feita na sexta-feira aqui no Senado, que apreendeu equipamentos e também prendeu 4 policiais legislativos, entre eles o diretor da polícia, chamou esse juiz de juizeco. E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que ele se comporta como chefete de polícia. Vamos ouvir então uma fala do presidente Renan Calheiros. A submissão, eu já disse, ao modelo democrático não implica em comportamentos passivos diante desses abusos. A nossa trincheira tem sido sempre a mesma, a justiça, o processo legal, sem temer esses arreganhos, truculência, intimidação. Eu tenho ódio e nojo a métodos fascistas. Nós não definimos ainda qual é a ação, mas é uma ação no sentido, é uma DPF, provavelmente uma DPF, é uma ação no sentido de fixarmos claramente a competência dos poderes. Porque um juizeco de primeira instância não pode, a qualquer momento, atentar contra um poder. Busca e apreensão no Senado Federal só pode se fazer por decisão do Supremo Tribunal Federal. Leila, o presidente Renan Calheiros foi questionado pelos jornalistas sobre fatos que estão no inquérito e também sobre fatos que foram narrados por 2 policiais legislativos, um denunciou, o outro atuou como testemunha e que deram origem a essa investigação da Polícia Federal. Então nós perguntamos, por exemplo, sobre as varreduras que foram feitas no escritório particular do ex-presidente do Senado, José Sarney, quando ele não era mais parlamentar. O presidente Renan Calheiros, ele tem uma característica de só responder o que ele quer. Então ele desconversou, ele foi bastante questionado sobre isso, mas não respondeu. Ele respondeu de uma forma genérica, disse que todas essas varreduras fora do Senado passam pela presidência porque ele tem que autorizar os gastos, autorizar as passagens aéreas, mas não respondeu especificamente em relação a isso. Ele foi questionado se todas passam por ele, se isso é permitido, disse que sim, defendeu mais uma vez essa atuação. E a gente também perguntou sobre o tempo dessas varreduras. Algumas delas, por exemplo, na casa da senadora Gleice Hoffmann do PT e do senador Fernando Collor, essas varreduras ocorreram logo depois de uma operação de busca e apreensão da Operação Lava Jato. Então, qual seria a justificativa para a Polícia Legislativa ir à casa desses senadores logo depois de uma operação da Polícia Federal? E o que o Renan Calheiros respondeu foi o seguinte, que esses senadores se sentiam
invadidos na sua intimidade. Só respondeu isso, nós questionamos várias vezes qual era a suspeita para que a Polícia Legislativa entrasse logo depois da Polícia Federal, mas disse isso, que esses senadores se sentiam invadidos, terem a vida devassada pela Polícia Federal e têm o direito de pedir a varredura, e ele então autorizou. Renan Calheiros disse que amanhã mesmo o Senado vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, questionando e querendo que o Supremo diga exatamente qual é a competência dos poderes para que esses abusos não aconteçam. Vamos ouvir então mais uma fala aí de Renan Calheiros. Publicamente, na forma do regimento, regulamentado, uma atividade como rotineira, com equipamentos que já foram pedidos, emprestados pela Polícia Federal. Você querer vincular isso a uma operação? Não, eu estou dizendo o seguinte, que eles pediram logo depois das buscas e apreensão, porque eles se sentiam invadidos na sua intimidade. Por que essas operações não eram numeradas? A maioria das pessoas que requisitaram não são sequer investigadas.